2 da intervenção. Artigo 15. O Estado não intervirá nos municípios, exceto quando: inciso 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial, e para assegurar a observância dos seguintes princípios: alínea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Alínea B. Direitos da pessoa humana. Alínea C. Proibibilidade administrativa. Parágrafo 1º. A intervenção no município dar-se-á por decreto do governador. Alínea A. De ofício ou mediante representação de 2/3 da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas do Estado, nos casos dos incisos 1, 2 e 3. Alínea B. Mediante requisição do Tribunal de Justiça, no caso do inciso 4. Parágrafo 2º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e, se couber, nomeará interventor, será submetido no prazo de 24 horas à apreciação da Assembleia Legislativa, a qual, se não estiver reunida, será convocada extraordinariamente no mesmo prazo. Parágrafo 3º. No caso do inciso 4, dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 3 da Região Metropolitana, das Aglomerações Urbanas e das Microrregiões. Artigo 16. O Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de seu interesse e de municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social, poderá, mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões. Parágrafo 1º. O Estado poderá, mediante lei complementar, com os mesmos fins, instituir também redes de municípios, ainda que não limítrofes. Parágrafo 2º. Cada região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou rede de municípios disporá de órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em lei complementar. Parágrafo 3º. Para atingimento dos objetivos de que tratam este artigo e seus parágrafos, serão destinados obrigatoriamente os recursos financeiros necessários e específicos no orçamento do Estado e dos municípios. Artigo 17. As leis complementares previstas no artigo anterior só terão efeitos após a edição de lei municipal que aprove a inclusão do município na entidade criada. Artigo 18. Poderão ser instituídos órgãos ou entidades de apoio técnico de âmbito regional para organizar, planejar e executar integradamente as funções públicas de interesse comum. Capítulo 4 da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, visando a promoção do bem público e a prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte. Inciso 1.
os cargos e funções públicos criados por lei, em número e com atribuições e remuneração certos, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. Inciso 2º. A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes ou assumi-los e, ao deixá-los, devem declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender esta exigência aos detentores de funções diretivas e empregos na administração indireta. Inciso 3. A administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços disponíveis de seus beneficiários ou destinatários. Inciso 4. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 5. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e as campanhas dos órgãos e entidades de administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, slogans ideológicos, político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. Parágrafo 2º. A ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada através de mecanismos estáveis por conselhos populares na forma da lei. Artigo 20. A investidura em cargo ou emprego público, assim como a admissão de empregados na administração indireta e empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em provimento em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. Parágrafo 2º. Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. Parágrafo 3º. A não observância do disposto neste artigo acarretará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Parágrafo 4º. Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e ao assessoramento. Parágrafo 5º. Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes, consanguíneos, afins ou por adoção até o 2º grau. Inciso 1. Do governador, do vice-governador, do procurador-geral do Estado, do defensor público-geral do Estado e dos secretários de Estado, ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, no âmbito da administração direta do Poder Executivo. Inciso 2. Dos desembargadores e juízes de 2º grau, no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3. Dos deputados estaduais, no âmbito da Assembleia Legislativa. Inciso 4. Dos procuradores de Justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral. Inciso 5. Dos conselheiros e auditores substitutos de conselheiros, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 6. Dos presidentes, diretores gerais ou titulares de cargos equivalentes e dos vice-presidentes ou equivalentes, no âmbito da respectiva autarquia, fundação, instituída ou mantida pelo poder público, empresa pública ou sociedade de economia mista. Artigo 21. Integram a administração indireta as autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. Parágrafo 1º. As empresas públicas aplicam-se às normas pertinentes à sociedade de economia mista. Parágrafo 2º. As fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às autarquias, regendo-se por todas as normas a esta aplicáveis.